Final da chamada. Olá, você pode vir aqui. Percebi que a videochamada não tinha terminado completamente quando tentei encerrá-la. Meu marido estava ligando para alguém, e eu achei sua atitude excessivamente familiar e intrigante. Espiando com meus sogros, testemunhei uma atitude inesperada por parte do meu marido. Meu nome é Catherine Johnson, tenho 36 anos, sou dona de casa, atualmente moro com meus sogros e nossos 3 filhos. Meu marido foi designado para trabalhar no exterior por 3 anos, e eu estava apreensiva em relação a criar as crianças sozinha durante esse período. Preocupava-me com possíveis doenças ou acidentes. Depois de discutir minhas preocupações com meu marido, decidimos morar com meus sogros. Eu e meu marido Bob fomos colegas de classe desde o ensino médio e namoramos desde então. Conheço meus sogros desde essa época. Decidimos nos casar assim que ficássemos financeiramente estáveis, após a faculdade, e nos casamos quando eu tinha 2 anos. Bob queria sustentar a família logo, então ele entrou para uma grande empresa. Ele era ambicioso e altamente respeitado, mesmo que estivesse começando. Por isso, conseguimos nos casar mais cedo do que o planejado. Nossos pais estavam ansiosos pelo nosso casamento. Eles ficaram encantados com nossa cerimônia, e as 2 famílias se davam muito bem, interagindo mesmo antes de nos casarmos. Sentia-se como uma grande família, e ambos os conjuntos de pais ficaram muito satisfeitos com o nosso casamento. Quando lembro da cerimônia, traz à tona memórias felizes. Além dos meus pais, tenho um irmão mais velho, 3 anos mais velho do que eu. Ele mora longe, e nos encontramos ocasionalmente. Ele vê Bob como um verdadeiro irmão mais novo, e eles são próximos desde a escola, jogando esportes juntos e até assistindo a jogos juntos. Quando nossos filhos nasceram, ele ficou empolgado, trazendo sempre presentes. Um irmão tão carinhoso. No entanto, a tragédia se abateu quando nossos pais faleceram em um acidente logo após o nascimento do nosso primeiro filho. Na última vez que os vi, estavam radiantes de alegria, ansiosos para ver o neto crescer, rostos cheios de esperança para o futuro e acreditando em felicidade contínua. Essa é minha última lembrança deles. Eu sempre tinha expectativas de fazer coisas com meus pais e meu filho recém-nascido, mas, assim como estavam em alto astral, foram tirados de mim repentinamente em um acidente. Preparando-me para o funeral com meu irmão mais velho, fiquei tão chocada que me senti entorpecida por um tempo. Minhas memórias desse período são confusas. Durante o funeral, naturalmente, fui dominada por uma sensação de perda. Lembro-me de chorar silenciosamente, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto sem parar. Meu irmão tentou desesperadamente me consolar enquanto eu lamentava profundamente, mas eu sentia que não estava verdadeiramente presente. Mesmo depois do funeral, foi meu marido Bob quem me apoiou. Mesmo sendo próximo dos meus pais e sofrendo com a perda deles, e apesar de sua agenda lotada e de cuidar do nosso filho, ele esteve lá por mim. Vendo como Bob lidou com tudo, percebi que não podia continuar assim e comecei a me recuperar lentamente. Quando me desculpei pelo fardo que havia colocado sobre ele durante aquele tempo, Bob simplesmente riu. Casais estão lá para se apoiarem nos momentos difíceis. É natural para mim estar aqui por você, Catherine. É apenas natural colocar um rosto corajoso pela nossa família. Mesmo sendo difícil, disse Bob, inspirado pela atitude de Bob, eu prometi dar o meu melhor pela nossa família. Meus sogros, sabendo o quanto eu estava devastada durante aquele período, ficaram ainda mais preocupados comigo. Catherine, consideramos você nossa própria filha. Por favor, não hesite em contar conosco. Estamos aqui para ajudar e apoiar você a qualquer momento, eles me diziam. Conhecendo-os, eu ficava tranquila de que morar juntos seria sem preocupações. Cancelamos nosso contrato de apartamento, concluímos a papelada necessária para transferir nosso filho para a pré-escola e nos mudamos para a casa dos meus sogros. Nossos filhos são apegados aos avós, então mudamos de escola para que pudessem viver juntos. Eles não pareciam se importar. A casa é uma propriedade de 2 andares que Bob construiu quando era jovem. Foi projetada para ser amigável para crianças e ser a residência deles na velhice, com atenção à acessibilidade, tornando-a uma casa segura para crianças pequenas. A casa é um pouco maior que nosso apartamento anterior, e, considerando nossos filhos pequenos, a mudança não apresentou problemas. Nosso antigo apartamento não tinha 2 andares, então inicialmente as crianças acharam as escadas fascinantes e frequentemente brincavam nelas juntas.
Eu estava preocupada com como a mudança de ambiente poderia afetá-los, mas vê-los brincar com tanta energia aliviou minhas preocupações. Mesmo tendo que mudar de escola, eles parecem se adaptar bem e fazem novos amigos rapidamente. Embora estivesse ansiosa por eles poderem sentir as mudanças, eles têm estado saudáveis, o que me deixa mais tranquila. Desde que nos mudamos para Buenos Aires, temos vivido harmoniosamente com meus sogros, apoiando uns aos outros. Inicialmente, como eu era dona de casa, planejava cuidar de todas as tarefas domésticas. No entanto, meus sogros propuseram que dividíssemos as responsabilidades. Enquanto eu ficava responsável por preparar as refeições, minha sogra cuidava da lavanderia. Às vezes, invertemos os papéis. Aparentemente, ela não é boa na cozinha, então ela ficava aliviada, e até elogiava meus pratos. A limpeza da casa era compartilhada entre meus sogros e eu, liberando mais do meu tempo. Agora posso passar mais tempo com meus filhos e acredito que estou mais sintonizada com suas mudanças sutis. A única questão, se é que posso chamar assim, é as crianças sentirem falta do tempo de brincadeira com o Bob. Eles o adoram, e quando ele tinha tempo, costumava mimá-los muito. Apesar do trabalho cansativo, Bob às vezes me dizia para tirar uma folga e cuidar de algumas tarefas. Ele se esforça muito em seu trabalho e com as crianças, tanto que às vezes eu me preocupava se ele estava descansando o suficiente. Mesmo trabalhando e cuidando das tarefas domésticas, tem certeza de que está descansando o suficiente? Perguntei a Bob. Ele me assegurou que estava bem. Bob é gentil, voltado para a família, tem uma personalidade brilhante e alegre. Estar no exterior não facilita viajar de ida e volta, e nos 3 anos ele voltou aos Estados Unidos apenas uma vez. As videochamadas com Bob durante sua missão no exterior são algo que meus filhos e eu realmente aguardamos. Com uma diferença de fuso horário de 14 horas, encontrar um horário comum pode ser complicado, mas tentamos fazer a videochamada pelo menos uma vez por mês. Também trocamos e-mails regularmente, mas nada se compara a vermos os rostos uns dos outros. Estamos sempre curiosos sobre sua vida no exterior e queremos garantir que ele esteja bem. Recentemente, as crianças ficaram mais interessadas nos vislumbres de ambientes estrangeiros e nas histórias de Bob durante essas chamadas. Hoje, às 21 horas, estamos programados para uma videochamada com Bob. As crianças, ansiosas para falar com o pai, até tiraram cochilos para garantir que fiquem acordadas. Enquanto preparo o computador para a chamada, as crianças se alinham adequadamente e logo começam uma conversa animada com Bob. Já faz um tempo. Como você tem passado? Disse eu quando o rosto de Bob apareceu na tela, chamando por ele. As crianças responderam com vozes alegres: Oi, papai. Estamos indo bem. Adivinha o quê? E começaram animadamente a usar as mãos para enfatizar seus pontos. Bob ouviu com uma expressão encantada. Tinha muitas coisas que eu queria discutir com Bob, mas decidi esperar até que as crianças estivessem dormindo. Meus sogros e eu assistimos à conversa com sorrisos calorosos. Bob mencionou que tinha trabalho mais tarde, mas parecia que ele teria cerca de 2 horas livres depois das crianças. Eu estava esperando ter um tempo a sós com meu marido. Graças à ajuda consistente dos meus sogros, havia coisas difíceis de discutir ou problemas que eu estava enfrentando que realmente queria compartilhar com Bob. Cerca de 30 minutos na videochamada, talvez por causa da animada conversa das crianças, elas começaram a parecer sonolentas, mesmo que tivessem tirado uma soneca. Estava perto da hora habitual de dormir delas, então provavelmente estavam cansadas. No entanto, pareciam ter mais coisas a dizer e estavam se esforçando para ficar acordadas. A mais nova estava praticamente dormindo, acordando ocasionalmente, mas rapidamente cedendo ao sono novamente. Ao vê-los nesse estado, Bob sugeriu gentilmente que fossem para a cama. Ficando com sono, hein? Mais um mês e o papai estará voltando para Buenos Aires. Vamos conversar muito então. A missão no exterior de Bob estava chegando ao fim em um mês, e as crianças estavam ansiosas por seu retorno, mas ainda pareciam ter muito a dizer. Lembrem-se de que tem escola e pré-escola amanhã. Vamos encerrar a noite. Eu e meus sogros também persuadimos as crianças, e logo elas foram para a cama. Enquanto as crianças sonolentas acenavam adeus, Bob acenou de volta. Ao me levantar para levar as crianças para os quartos, meus sogros ofereceram silenciosamente: vocês dois provavelmente têm muito que conversar. Deixe as crianças conosco e aproveite o tempo.
Segurando nosso filho mais novo, que tinha adormecido, meus sogros levaram as outras crianças para o quarto de mãos dadas. Grata pelas palavras da minha sogra, eu me acomodei para conversar com Bob. Mesmo em apenas um mês, é fácil perceber o quanto as crianças crescem. Quando se tratava de falar sobre as crianças, os tópicos eram intermináveis. Na reunião de pais e professores, pareciam se divertir. Quando o professor fazia uma pergunta, eles respondiam com confiança, contando-me orgulhosamente depois. Era adorável. Desde que nosso mais velho começou a frequentar a escola primária, com Bob no exterior, ele sempre esperava ansioso por essas conferências. Eu enviava fotos regularmente, mas eles sempre queriam um relato detalhado durante nossas chamadas. Ver o quanto Bob valoriza nossa família e se alegra com as conquistas das crianças sempre me lembra de quão afortunada sou por ter casado com um homem maravilhoso. Além das atualizações sobre as crianças, também discutimos alguns desafios, preocupações e planos futuros. Depois de um tempo, meus sogros se juntaram de volta à nossa conversa. Sem perceber, já era meia-noite. Bob tinha trabalho para começar e nós tínhamos um dia cheio pela frente, então encerramos a chamada. Boa noite. Você tem trabalho agora, então cuide-se, eu disse, pretendendo encerrar a chamada. Por engano, apenas desliguei a câmera, deixando a chamada ainda ativa. Percebendo que não havia desconectado completamente, meu cérebro sonolento se embaraçou para encerrar adequadamente a chamada. A chamada acabou. Olá, terminei a chamada familiar. Você pode vir agora. Então, sem perceber a tela do computador, Bob começou a ligar para alguém. Ele havia dito que estava prestes a se preparar para o trabalho, mas agora estava convidando alguém. Além disso, a maneira como ele falava era bastante amigável, me dando uma sensação desconfortável e me fazendo hesitar em encerrar. Não era apenas amigável, mas havia uma espécie de doçura, como se estivesse falando com um amante. O que está acontecendo? Notando minha reação, meus sogros perguntaram curiosos. Achei que ele estava indo para o trabalho, mas parece que ele convidou alguém. Isso está me incomodando. Eu me sentia culpada por estar ouvindo furtivamente, mesmo que ele fosse meu marido. Mas eu disse a eles que só queria verificar quem estava vindo. Observando o comportamento de Bob no telefone, parecia que minha sogra sentia a mesma coisa e concordou comigo, então decidimos assistir juntos. Apesar de ter um pressentimento ruim, me tranquilizei pensando talvez ele seja apenas próximo de uma colega de trabalho e eu esteja pensando demais nisso. No entanto, uma mulher estrangeira entrou na casa, conversando familiarmente com Bob e até o tocando. Não importam as diferenças culturais entre os Argentina e outros países, você não convidaria uma mulher para entrar em sua casa ou ser tão íntimo. Instintivamente, olhei para meus sogros, e ambos tinham uma expressão sombria. Eles murmuraram em incredulidade, assistindo ao vídeo como se estivessem vendo algo inexplicável. Mas, assim como eu pensava que talvez estivesse exagerando e eram apenas diferenças culturais, os dois claramente começaram a se envolver em infidelidade. Espera, o quê? Vendo o comportamento chocante de Bob, eu estava mais calma do que com raiva e rapidamente apertei o botão de gravação. Meus sogros tinham uma mistura de culpa em relação a mim e raiva em relação a Bob em seus rostos. Catherine, você está bem. Você não precisa assistir a isso se for muito difícil, disse minha sogra, preocupada comigo, que estava visivelmente tremendo. Mesmo nessa situação, o cuidado dos meus sogros trouxe algum conforto. Preciso ver isso como evidência. Estou bem, assegurei a ela e continuei assistindo. Enquanto me sentia repugnada e irritada por estar sendo traída, estava surpreendentemente calma após o ato horroroso. Os dois começaram a conversar na cama, e pela conversa, ficou evidente que a mulher sabia que Bob era casado, e parecia ser um relacionamento limitado ao seu tempo no exterior. Obrigado por me levar nessa viagem da outra vez. Sem problema. Graças ao seu guia, eu me diverti muito. Aconteceu que Bob tinha levado a mulher em uma viagem recentemente. O destino era um lugar que nossos filhos haviam expressado interesse, e tínhamos falado sobre visitar como família um dia. E, como eles não tinham conhecidos no exterior, pareciam ter aproveitado a viagem sem inibições. Mas você cobriu as despesas, certo? O dinheiro está bom? A mulher falou preocupada com o dinheiro, parecendo nervosa com seu caso sendo descoberto.
Inacreditavelmente, Bob vinha me dizendo que ganhava menos do que realmente ganhava, e ele tinha confidenciado que gastava o extra em seus momentos de lazer. Aparentemente, a empresa dele tem 2 locais de folha de pagamento. Com essa revelação chocante, todas as ações passadas de Bob começaram a parecer suspeitas. Minha confiança em Bob parecia se despedaçar de forma audível. Quando terminei de observar o comportamento de Bob, já passava das 2 da manhã. Atordoados pela chocante verdade, nós 3 ficamos sem palavras. Vamos dormir por agora e depois pensar no que fazer, murmurou meu sogro, e decidimos ir para nossos quartos. Uma vez na cama, eu estava acordada, incapaz de dormir. Bob sempre foi atencioso, proativo e gentil, trabalhando e cuidando das crianças. Nos conhecemos desde o ensino médio, então eu pensava que o entendia muito bem. Nunca imaginei que o Bob que conhecia era uma mentira, mas com os eventos recentes, senti que não o conhecia mais. Sempre acreditei que ele nunca trairia, e se fossem apenas relatos de testemunhas ou fotos, provavelmente não acreditaria que ele estava tendo um caso. Mas, ao ver a cena em uma videochamada, fiquei em choque, e meus pensamentos estavam congelados. No entanto, gradualmente, várias emoções em relação a Bob começaram a transbordar. Me vi enxugando lágrimas. As lágrimas continuavam a fluir sem parar, e sabendo que precisava acordar cedo, tentei dormir, mas minha mente continuava voltando para Bob, e meu sono desapareceu antes que eu percebesse. Era de manhã, e eu não tinha dormido nem um pouco. Usei maquiagem para esconder a vermelhidão ao redor dos olhos de tanto chorar e comecei a me preparar para o dia. Bom dia! O café da manhã está pronto, chamei alegremente para meus filhos, tentando agir como de costume. Mamãe, você está bem? Seus olhos estão vermelhos. Está tudo bem? Perguntaram preocupados. Tentei agir forte diante das crianças, mas elas pareciam preocupadas. Não consegui esconder meus olhos cansados, causando-lhes preocupação. Está tudo bem, queridos. Só fiquei acordada até tarde na noite passada, então posso estar um pouco cansada, expliquei. Ah, mamãe, você precisa dormir direito, respondi com um sorriso, e as crianças imitaram meu tom, repetindo a mesma coisa e rindo, parecendo aliviadas. Depois de deixar as crianças na escola, decidi tirar uma pausa, pois meus sogros estavam preocupados. Talvez porque eu tivesse me movimentado para preparar as crianças de manhã, desta vez, adormeci instantaneamente. Eu desejava que os eventos da noite anterior fossem apenas um sonho, e enquanto me deitava, minha consciência desapareceu instantaneamente. Planejei descansar por um curto período, mas acabei dormindo até a noite. Meu sogro havia buscado as crianças na escola, e minha sogra tinha preparado o jantar. Sinto muito por ter dormido tanto. Obrigada, desculpei-me enquanto ajudava imediatamente minha sogra e segui como de costume. Quando a noite caiu e as crianças estavam dormindo, falei com meu sogro sobre meus pensamentos para o futuro. Eu não acho que posso mais viver com o Bob, então estou considerando o divórcio. No início, eles ficaram chocados e perplexos, mas eu não conseguia me ver perdoando um marido como o Bob, que poderia mentir assim. Sentia muito pelos meus bondosos sogros, mas não conseguia imaginar continuar meu casamento com Bob. Nós realmente sentimos pelo que nosso filho fez. Sentimos muito, meus sogros pareciam arrependidos pelas ações de Bob e ofereceram ajuda com os trâmites do divórcio. Bob estaria retornando do exterior em um mês, então decidi me preparar rapidamente até lá. No dia seguinte, consultei imediatamente um advogado conhecido por lidar com casos de infidelidade e divórcio. Além disso, Bob era bastante ativo nas redes sociais, postando sobre sua vida no exterior. Ele vinha compartilhando fotos do exterior, e nossos filhos adoravam vê-las. Pensei que ele poderia ser cuidadoso, mas como sua parceira parecia ser estrangeira, achei que poderia haver algumas pistas em suas redes sociais. Após investigar, descobri a mulher com quem ele estava saindo e contratei um detetive particular para identificá-la. Aconteceu que ela trabalhava na mesma empresa que Bob e era uma funcionária local. Expliquei a situação para a empresa de Bob e pedi a cooperação deles. Bob sempre foi uma pessoa honesta, então eles não acreditaram inicialmente. No entanto, depois de mostrar as evidências em vídeo, eles entenderam e ofereceram seu apoio. Também informei meu irmão e alguns amigos próximos sobre toda a situação.
Todos estavam céticos no início, mas, após mostrar o vídeo, todos ficaram ao meu lado. Esse cara, mesmo com uma família, no que ele estava pensando ao trair assim, e especialmente meu irmão, que era próximo de Bob e confiava nele comigo, estava bastante furioso. Embora fosse apenas um mês, ser dona de casa me deu a flexibilidade para me preparar, e com as evidências em vídeo em mãos, consegui me organizar para o divórcio com o apoio dos meus sogros e dividindo as tarefas necessárias. Conseguimos terminar tudo antes do retorno de Bob. No entanto, explicar para as crianças foi um desafio real. Elas eram apegadas a Bob e estavam ansiosas por seu retorno. Se eu não contasse a elas, não o veríamos mais. Mesmo depois disso, eles ainda poderiam querer morar com ele, mas considerando a tenra idade deles, expliquei suavemente a situação com Bob e consegui convencê-los de que não poderíamos mais viver com ele. Seu pai, vocês veem, nos contou uma mentira muito ruim, e eu simplesmente não consigo perdoá-lo. Então, não podemos mais viver com ele. Ah, tá bom então, responderam, já que Bob havia estado fora a trabalho no exterior antes, eles pensaram que era apenas mais uma dessas vezes. Provavelmente entenderão melhor à medida que crescerem. Por enquanto, parecem aceitar o fato de que não viverão mais com Bob. Tendo concluído todas as preparações, convidei o recém-retornado Bob para uma refeição, dizendo que fazia tempo. Eu o chamei para se encontrar em uma sala de jantar privada em um restaurante. Para surpresa de Bob, não apenas eu e meus sogros, mas também alguns executivos da empresa e um advogado estavam presentes na sala. Afinal, por que todas essas pessoas estão aqui? Bob perguntou, com uma expressão confusa. O advogado começou a explicar sobre sua infidelidade e o divórcio. Eu não traí. Deve haver algum engano, Bob negou veementemente, agindo como uma vítima. Mesmo quando confrontado com fotos da outra mulher, ele insistiu que eram apenas colegas e ela estava apenas o ajudando a se ajustar à vida no exterior. Meu marido tentava explicar desesperadamente, e se eu não soubesse melhor, poderia ter pensado que era tudo mal entendido. Vendo Bob mentir tão facilmente, um calafrio percorreu minha espinha. Você ainda diz o mesmo depois de ver isso? Perdendo a paciência, meu sogro, tentando controlar sua raiva, mostrou as evidências em vídeo. Bob, claramente agitado, começou a entrar em pânico. Como você conseguiu isso? Eu não achava que estava sendo filmado, ele disse. Seus empregadores então disseram a ele que não podiam mais confiar nele e o notificaram de sua demissão. Meus sogros estavam furiosos com Bob, meu marido, e o confrontaram. A família é tudo, acredite em mim. Eu não vou me divorciar, olhei para Bob com frieza, imaginando o que ele estava tentando dizer agora. Vamos discutir o divórcio em detalhes mais tarde, disse calmamente a um Bob desconcertado e saí da sala. Naquela noite, Bob, esperando falar comigo, foi até a casa onde morávamos com meus sogros. No entanto, meus filhos e eu já tínhamos nos mudado. Por meio de conexões do meu sogro, fomos apresentados a uma propriedade segura e confortável, e nos mudamos imediatamente. Eu não queria mais ver Bob, então tomei uma decisão rápida de me mudar. Eu me sentia culpada por ter que mudar de escola e creche para as crianças, mas elas pareciam bem com isso, o que foi um alívio. Bob veio até mim e queria saber onde era nosso novo lugar, mas meus sogros se recusaram firmemente a contar e deram-lhe uma bronca. Bob aparentemente saiu depois disso. Ele continuou enviando mensagens persistentes, mas eu só respondia sobre a mediação do divórcio e ignorava o resto. Ele continuava enviando mensagens cheias de desculpas, era irritante. Pensando que se ele não quisesse isso, não deveria ter traído em segredo. Além disso, minha sogra me informou que um vizinho havia visto Bob perto da escola e da creche, provavelmente esperando do lado de fora para dar uma espiada nas nossas crianças. E ouvir isso me deixou aliviada. Havíamos nos mudado para uma área distante alguns dias depois. Na mediação do divórcio, Bob tinha contratado um advogado competente, e finalizamos o divórcio sem complicações. Reivindiquei uma parte dos nossos bens e obtive a custódia dos 3 filhos. Também ficou decidido que eu receberia pensão alimentícia. Bob implorou, por favor, não se divorcie de mim. Eu nunca vou trair novamente. Eu tenho sido bom até agora, certo? Me dê outra chance. Foi apenas um lapso de julgamento. No entanto, era tarde demais. Você aproveitou sua vida no exterior sem mim.
Eu não quero mais ver seu rosto. Bob tentou se apegar, mas eu não tinha mais confiança nele e o dispensei friamente. No entanto, ele insistiu em ver as crianças periodicamente. Eu não queria que eles encontrassem Bob, mas ele tem o direito de vê-los pós-divórcio, e se as crianças quisessem, eu achava cruel impedi-los. Decidimos que, sempre que Bob se encontrasse com as crianças, meus sogros ou meu irmão estariam presentes. Depois do divórcio, Bob, sem desistir, pediu amigos para intermediarem, se fazendo de vítima. No entanto, como eu havia explicado a situação a eles antecipadamente, eles o recusaram. Se eu não os tivesse informado, poderiam ter sentido pena de Bob, o que levaria a mais problemas. Fiquei verdadeiramente feliz por ter informado a todos ao meu redor sobre tudo. Bob, antes visto como um trabalhador diligente e um pai amoroso, agora era conhecido por suas mentiras e infidelidade. Ele não tinha aliados, os amigos se afastaram, meus sogros mantiveram distância, e Bob ficou cada vez mais isolado. Atualmente, Bob está quase sem economias e tem a pensão alimentícia para pagar, então ele está trabalhando sem parar. Como seu círculo profissional anterior conhece suas ações, ele conseguiu um emprego em período integral em uma área diferente e também está acumulando múltiplos empregos de meio período. No início, ele estava empolgado para ver as crianças, mas à medida que cresciam e entendiam o que ele havia feito, os encontros se tornaram menos frequentes. Não tenho certeza sobre sua amante, já que ela está no exterior, mas ouvi dizer que recebeu uma advertência do empregador. Ela ainda está no exterior, então espero que, pelo menos, tenha aprendido a lição sobre se envolver com um homem casado. A vida após o divórcio está confortável com a divisão de bens e a pensão alimentícia. Pensando no futuro dos meus filhos, comecei a trabalhar novamente. Foi difícil sozinha, mas com a ajuda do meu irmão, consegui criá-los bem. Atualmente, moro sozinha em uma cidade um pouco afastada da cidade, onde não é muito inconveniente. Como mudei para o trabalho remoto, passo muito tempo em casa agora. Agora que meus filhos cresceram e se mudaram, tenho mais tempo livre. Estou desfrutando de uma vida tranquila, fazendo jardinagem ocasionalmente. Meus filhos visitam com meus netos. Aguardo ansiosamente para tratá-los com as refeições que preparei, saboreando